Mas a igreja, né? Olá, estou aqui para fazer com vocês uma reflexão sobre questões que vêm me preocupando bastante e juntos chegarmos a uma conclusão, se é que é possível, né, chegar a uma conclusão, mas pelo menos construirmos algo que possa esclarecer, que possa contribuir para que possamos juntos estabelecer as verdades que são necessárias para que a igreja não venha ainda mais ser mal interpretada e é, e termos que ouvir coisas do tipo, mas a igreja, né? Fazendo essa reflexão, nesse período de pensar sobre essas questões, eu ouvi o professor Guilherme Freire, que fez 3 indagações muito importantes, que eu acho que são fundamentais para a gente abrir esse tipo de conversa, que são: quantas igrejas você visitou? Com quantos padres você conversou? Quantos testemunhos de santos você conhece? Isso vai muito além, né, dessas 3 perguntas. Essa questão de emitir opiniões, as pessoas têm sempre opiniões e muito contundentes e sempre muito enfáticas no que falam, com a autoridade de quem conhece, com a autoridade de quem estudou, mas na verdade não conhecem, não estudaram, apenas replicam o que ouvem, muitas vezes nos bancos das universidades, até nas escolas, né? É, e e refutam, e questionam, e muitas vezes invalidam a palavra de Deus, mas não invalidam a palavra do professor que está ali, muitas vezes, obviamente não podemos generalizar, mas muitas vezes acontece do professor contar a história de acordo, de forma, né, a se adequar às suas ideologias, de maneira a encaixar naquilo que ele quer, na mensagem e nas ideias que ele quer transmitir e que ele quer sedimentar na cabecinha dos alunos. Então, essas 3 perguntas, eu acrescentaria, você que tem sempre uma história, né? Muitas pessoas, isso acontece muito, com muita frequência, as pessoas têm sempre uma história bizarra, uma história muito arrepiante, uma história muito negativa de padres. Tem sempre algum fato, algum caso, alguma história. Mas, curiosamente, eu não percebo pessoas comentando fatos, e são muitos, sem dúvida nenhuma, são muito mais numerosos do que os fatos negativos, as histórias inspiradoras, as histórias que tocam, que nos movem mesmo em direção daquilo que Jesus veio nos ensinar, que é o amor ao próximo, a caridade. Não só padres, mas leigos, né? Leigos que muitas vezes doam seu tempo de forma a se sacrificar pelos que precisam, pelos que são fragilizados, pelos que estão excluídos nas ruas, sem sequer receberem um olhar. Muitas vezes, dessas pessoas, essas mesmas pessoas que tanto criticam, né? Mas a igreja, né? E não tem conhecimento do que a igreja faz, do que os católicos fazem. Esses que se dedicam não têm noção, não têm conhecimento e mesmo assim opinam. E eu perguntaria: você nunca buscou uma história edificante para contar? Seria tão mais agradável, seria tão mais, traria tão mais assim, retorno de positivo, inclusive para que essas pessoas se inspirem a fazer o mesmo.
E essas pessoas muitas vezes são taxadas de beato, beata, e são taxados de uma forma pejorativa, né, num tom jocoso, porque vão à igreja, porque rezam. E são esses os beatos que muitas vezes estão nos hospitais, estão nas ruas, estão nos asilos e fazem um trabalho silencioso, não postam nas redes sociais para receber elogios, apenas trabalham e não se lamentam, apenas fazem. E eu queria fechar essa reflexão também citando o que eu tenho ouvido muito que me causa preocupação, são os pais com muita preocupação de serem democráticos, de evitarem, né, aquela coisa muito que ficou muito sedimentado na, na mentalidade das pessoas, que é não ser jamais opressor, não ser jamais autoritário. Não, não é para ser mesmo. Mas há uma confusão. Nessa tentativa de ser zero opressor, de ser zero autoritário, os pais perderam totalmente a autoridade, que é tão necessária. Uma criança sozinha não vai dizer, pai, mãe, eu quero ir à igreja, vamos à missa? Não. Eles não pedirão para ir à missa, eles não pedirão para fazer catequese, eles sozinhos não têm maturidade, não têm discernimento. Para isso, Deus criou pai e mãe, né? Para pegar pela mãozinha e levar para a igreja, para apresentar os ensinamentos, todos os valores, né, cristãos que estão tão fora de moda, tão em desuso, tão perseguidos muitas vezes, porque porque são adjetivados, são rotulados como sendo opressores, como sendo autoritários. Infelizmente, é isso que temos. Uma sociedade quase que na sua totalidade, com esse senso comum, né, de rejeição à igreja. Houve até uma famosa, que eu nem quero citar o nome, que chegou ao cúmulo da arrogância, do absurdo e da bizarrice de dizer está na hora de reescrever a Bíblia. Ou seja, vamos reescrever a Bíblia de forma que ela caiba nos nossos interesses, que ela caiba na nossa vidinha que nós escolhemos viver, né? Que é uma vida que rejeita o sacrifício, rejeita a doação, a renúncia. Vamos reescrever a palavra de Deus para que nós nos sintamos bem e que tudo isso que ele disse não nos atrapalhe. Fechamos aqui essa conversa. Espero que nós nos encontremos mais vezes para falarmos sobre isso e para falarmos sobre outras coisas a respeito da fé católica. É um prazer estar com vocês. Até a próxima. Salve Maria. Viva Cristo Rei.